A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Você está ouvindo o programa Universidade 93,7, especial Publicidade Tem Idade? Com a participação de João Francisco Aguiar e Márcio Quartilho. Amoeba, a geleinha de brincar. Amoeba! Olá, queridos ouvintes, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Júlia Mantuani e está começando mais um programa Universidade 93,7 aqui na Rádio USP. Bom dia, ouvintes. Eu sou Luísa Thier e também estarei aqui com vocês hoje. Esse é o segundo episódio do nosso especial sobre publicidade de produtos infantis. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no nosso site, usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, nossos convidados debatem sobre a publicidade de alimentos para crianças e as regulamentações envolvidas. Hoje nós traremos um programa especial que debate a publicidade de produtos infantis no nosso país. Nós queremos apresentar um panorama sobre como essa publicidade é feita, como ela é regulada e quais são os desafios envolvidos. Além de, é claro, trazer algumas reflexões que podem auxiliar a você, ouvinte, nas decisões cotidianas, como na hora de selecionar os melhores produtos para a sua família. Para entender melhor sobre isso, nós temos aqui conosco dois convidados. O João Francisco de Aguiar Coelho, que é formado em Direito pela USP e atua como advogado no programa Criança e Consumo do Instituto Alana, e o Márcio Quartilho, que é um dos diretores da NP Digital, uma agência de marketing digital que atua em vários países, inclusive aqui no Brasil. Os alimentos acabam se tornando muito queridinhos das crianças, né? Mesmo não sendo necessariamente nutricionalmente perfeitos, digamos assim, né? Ou completos. Dizendo o mínimo, né? Às vezes nem o mínimo. E aí entra o papel do pai, do adulto, que é para quem deveria ser voltada à publicidade, ser a pessoa com o senso crítico de falar vamos comprar isso, não vamos comprar isso, né? Uhum. Bem, então para falar sobre isso, Luísa Thier, nosso apresentador, preparou uma reportagem sobre os alimentos ultraprocessados e como seus rótulos dialogam de maneiras diferentes com adultos e crianças. Desde outubro do ano passado, entrou em vigor a lei que obriga que as embalagens de alimentos com níveis altos de açúcar, gordura e sódio tenham esses índices claros e em destaque. Esse movimento já é comum na América Latina. A Organização Pan-Americana de Saúde defende essa rotulagem como um modo efetivo de regular os produtos ultraprocessados e evitar o consumo excessivo de ingredientes que podem prejudicar a saúde. O selo, ou lupa, fica na parte da frente do rótulo, de modo que o consumidor entenda melhor o que está consumindo. O selo acaba sendo ainda mais chamativo em produtos voltados para o público infantil. Com marketing chamativo e muitas vezes lúdico, isso mostra um contraste claro entre a informação para o público-alvo, que gera desejo para as crianças, e as informações essenciais para o adulto sobre o valor nutricional do alimento, que não importa diretamente para uma criança na hora de escolhê-lo. Fabrícia Padilha, coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde, comenta sobre como as informações do rótulo influenciam na compra de produtos, especialmente ao se tratar de mercado infantil. E o que é que a gente percebe? Grande parte desses produtos, né, que tem esses personagens infantis ou desenhos animados, né, aliados a esses produtos, a indústria de alimentos ela tem o intuito de despertar na criança, né, dela conseguir identificar aquele personagem que, por exemplo, ela geralmente assiste o desenho em casa, então ela vai identificar naquele produto e vai despertar o interesse pelo consumo. Qual que é o grande problema nisso tudo, né? A criança ela não vai ter um interesse do consumo do alimento despertado pelo alimento em si, né? Porque ela nem conhece muitas vezes o que é que ela vai consumir de produto alimentício. Ela tem um interesse porque primeiro ela vê, né, aquele desenho, aquela imagem na embalagem do produto e aí desperta o interesse em consumir. E geralmente o que é que a gente percebe? Esses produtos alimentícios, na grande maioria das vezes, vamos dizer aí 90% no mínimo, são alimentos ultraprocessados. O que é que são esses alimentos ultraprocessados? São alimentos industrializados, que na sua composição são ricos em sódio, são ricos em açúcar, são ricos em gordura que não é de boa qualidade, e que esse consumo a longo prazo, ele pode trazer problemas de saúde para essa criança.
É inegável que a rotulagem apropriada vai além de colocar os valores nutricionais. É preciso pensar em como passar a informação do melhor modo para os consumidores. Como Padilha falou, para auxiliar os pais. Os pais são protagonistas, né, e corresponsáveis, principalmente responsáveis pelo consumo alimentar dos filhos. Se a gente partir do pressuposto que não são os filhos, né, que trabalham, ganham dinheiro e vão nos supermercados fazer a feira da casa, quem é que tem esse papel na família? Os pais. Tem 2 pontos importantes aí. Primeiro, os pais eles precisam se empoderar dessa informação para saber fazer uma escolha adequada para o seu filho, porque existe uma realidade, sim, no Brasil, de mães que compram esses alimentos achando que esse alimento é voltado para a criança, ou seja, ele vai ter um valor nutricional adequado para a infância, pelo fato de ter ali estampado um personagem infantil ou ser uma embalagem mais lúdica, porque realmente ela não tem esse conhecimento técnico ou não tem um acompanhamento profissional de um nutricionista para estar dando essa orientação. E existem também os pais que, às vezes, o filho não come bem, não se alimenta bem, é seletivo, e às vezes só come determinado tipo de lanche ou de biscoito ou de produto e a mãe compra, né, como tipo um alento. Não, meu filho ele gosta desse alimento, desse produto, desse biscoito, eu vou comprar porque pelo menos ele está se alimentando na hora do lanche e não vai ficar sem comer. Mas aí a questão principal a gente precisa levar essa informação para os pais. Nós, como profissionais de saúde e nutricionistas, precisamos empoderá-los dessa informação, principalmente em relação à leitura dos rótulos, para eles saberem fazer essas escolhas para levar para casa. E também explicar às crianças, né, a importância de não consumir. Não é que a criança nunca na vida vai consumir um alimento ultraprocessado, nunca na vida não vai consumir um nuggets ou um biscoito recheado. Não, precisa ser com moderação e a criança, dependendo da idade, ela precisa entender o motivo dela não poder comer aquele alimento com frequência. As regulamentações em ultraprocessados vão além em outros países da América Latina. Lugares como Chile e Argentina já possuem uma regulamentação para os produtos voltados para os públicos infantis, proibindo também o uso de personagens nos rótulos. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor teve participação ativa na implementação da nova norma de rotulagem. Uma porta-voz de lá, Laís Amaral, explicou melhor esse processo, sua importância e algumas referências internacionais. Aqui no Brasil a gente não conseguiu conectar uma coisa a outra, né, o rótulo e a publicidade, mas outros países da América Latina já trouxeram isso como experiências prévias e elas têm se mostrado efetivas. O Chile foi pioneiro, né, na implementação dos rótulos frontais de advertência, aqui não, no mundo inteiro, né, mas deu esse pontapé para a América Latina que vem seguindo os passos de maneira bem interessante, né, aprimorando a norma. E lá no Chile foi o que a gente chama de pacote de medidas, é uma lei de alimentação saudável, na verdade, não é uma lei só de rotulagem. Ela se inicia com a rotulagem, né, com o rótulo frontal, mas os produtos que recebem o rótulo frontal não podem publicizar para a criança e nem serem vendidos dentro de escolas. Então, a gente tem visto, como o Chile é o país que, né, implementou primeiro, a gente já tem tido bastante evidências mostrando a efetividade da medida. E óbvio que quando você tem mais de uma medida conjunta, né, se conectando, você tem uma força muito maior, né? Então, no Chile a gente tem visto isso. E seguindo os passos aí do Chile, a gente viu também agora no México, em 2020, passou também a lei de rotulagem que tem a conexão com a proibição de publicidade infantil, né, personagens e outras imagens que conversem com a criança no rótulo, quando recebe, lá no caso é um octógono, né, no Chile, no México octógono, que é o rótulo frontal, e a Argentina também veio aí seguindo os passos, né, é uma aprovação mais recente, mas com essa questão conectando o rótulo com a questão da publicidade também, venda em escolas e também compras públicas. Então a gente vê que as medidas estão sendo aprimoradas ao longo do tempo, né? E essa questão do direito à infância, né? Da proteção da infância como um direito, inclusive, superior a outros, né? Isso vem sendo discutido bastante na região e foi assim que os países que conseguiram regular a publicidade conectada ao rótulo, né? Conseguiram esse feito. O aviso em alimentos com alto teor de sódio, açúcar ou gorduras é um avanço enorme na área de saúde pública. Mas, para que funcione, é preciso sempre estar revisitando e atualizando essas normas de rotulagem, para que o consumidor saiba escolher o que está consumindo. A publicidade, o mercado de alimentos e o público infantil são 3 nichos que dialogam constantemente. Eu, Luísa Thier, decidi investigar melhor essas dinâmicas e qual o impacto da legislação e da fiscalização nelas.
Publicidade tem idade? Você está ouvindo o programa especial com a participação de João Francisco Aguiar de Coelho, advogado do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, e o Márcio Quartilho, diretor na NP Digital. Márcio, aqui no Brasil, ao contrário do Chile e da Argentina, ainda não é proibido o uso de personagens infantis nas embalagens e propagandas de alimentos. Mas, ainda assim, nosso país possui hoje mais de 20 normas que regulamentam a publicidade voltada para produtos consumidos por crianças. Então, como vocês, enquanto agência publicitária, se organizam em relação aos desafios de conciliar diferentes normas para pensar a produção dos conteúdos? Tem um ponto, antes de tudo, que é estar bem informado, estar bem assessorado, né? Advogados que conheçam a lei, exatamente o que pode e o que não pode ser feito, até porque é dinâmico isso, né? E ainda publicidades tem o CONARS, tem outros órgãos que não são leis, né? Mas que, de alguma forma, deveriam ser seguidos. Então, acho que um ponto é estar muito bem informado sobre o que pode e o que não pode ser feito. Quando a gente vai principalmente para o digital, que é a área que a NP atua, a gente está totalmente protegido já pelas plataformas, né? A gente já não pode direcionar a publicidade, direcionar a campanha, o anúncio para a criança. Então, de alguma forma, acho que é até mais fácil você regulamentar isso de alguma forma na internet, em anúncios na internet, do que fora. Obviamente, a mensagem em si, você pode estar fazendo para o pai, que a criança vai acabar assistindo junto, né? Como eu comentei. O que eu gosto de dizer sempre, assim, você não tem como controlar se a criança vai ser exposta ou não àquele anúncio. Você não tem como controlar, mas você tem como controlar, assim, se fosse seu filho, você gostaria que ele visse esse anúncio? Então, faz sentido esse anúncio ser público? Faz sentido, você falaria essa mensagem? Então, acho que é quase uma questão mais de ética do que de lei, né? Eu não sei se é de todo ruim poder anunciar para a criança, dentro de normas e muito bem estabelecidas. Mas eu entendo que, é muito difícil você conseguir, de alguma forma, monitorar, entender como você está manipulando ou não a criança. Então, acho que sim, tem que ter uma regulamentação que controle isso muito bem, até para não estimular alguns comportamentos que talvez a gente não queira para o futuro das crianças. Então, acho que esse ponto, para mim, é o mais forte sempre. Você faria isso para o seu filho? Você faria essa mensagem? E eu imagino que as próprias marcas hoje, eu vejo muitos anunciantes nossos muito preocupados com isso. Essa mensagem não vai aparecer para uma criança? Como é que a gente garante que não vai? Então, tem algumas formas até de negativar isso, ou seja, não aparecer em alguns contextos que você sabe que, obviamente, a criança vai usar, por exemplo, alguns jogos de celular. Você tem muita certeza ali que vários jogos, por mais que o adulto que vai instalar no celular, porque a criança talvez não tenha o próprio, a criança vai ser impactada. Então, eu não quero que meu anúncio apareça nesse contexto. Isso deveria ser muito mais uma discussão ética das marcas, ou seja, eu não quero aparecer nesses lugares onde eu sei que a criança vai estar exposta, ponto. Ainda mais se seu produto for um produto que não deva ser consumido por crianças. Também acontece muitas vezes, né? Esse ponto é muito importante. Existe técnica, né? Existe como fazer isso. Muitas vezes as agências ou os profissionais não estão preparados para isso. Mas existe técnica para garantir que isso não aconteça. E acho que aí sim todo mundo tem que estar muito bem preparado para entender, esse produto ou esse tipo de anúncio nesse ambiente, nesse lugar, eu vou acabar impactando uma criança. É um problema? Criança vê esse anúncio, seria um problema? Eu estou influenciando o que eu não gostaria? Estou fazendo, né, o que eu não quero? Porque, acho que a gente falou antes aqui, quando antigamente a gente tinha lá 5, 6 canais de televisão, 3, 4 jornais e 10 revistas, é muito fácil você monitorar todos os anúncios que saem. Hoje em dia é simplesmente impossível você entender tudo todo o alcance que você está tendo. Sobre tendências, né? O que está se falando em geral, mas você não consegue controlar os anúncios, controlar as mensagens. Então, você acha que ser pai te ajudou nesse bom senso, assim, nessa ética, nesse olhar meio que minha filha ia pensar? Acho que sim, acho que com certeza sim. Essa parte você olha e fala assim, mas faz como publicitário, né? Faz sentido? Não, mas eu não quero isso pro mundo, né? Não, muito menos para minha filha, mas pro mundo, né? E acho que as marcas deveriam se questionar mais, né? Aonde meus anúncios estão aparecendo? Quem que eu estou impactando? Essa mensagem é boa, é ruim? Ou eu posso estar fazendo uma coisa que eu não quero fazer? Então acho que esse ponto deveria ser discutido, porque muitas vezes assim, não, mas eu só pus um anúncio lá, apareceu sem querer. Não, você tem como controlar isso. Então a gente tem que tratar isso muito sério, né? Porque você está fazendo uma ação para
publicar, para incentivar um produto, tudo. Então, acho que você tem que ter esse controle bem a fundo e quase sempre, boas partes das marcas hoje, principalmente no Brasil, não tem nem conhecimento do que é possível ser feito, dos controles que são possíveis acontecer. Filtros, né, Exato. pode aplicar, enfim. Não acaba sendo 100% sem querer, né? Dá pra impedir. Isso que você tá comentando. Eu quase diria assim, é quase como fazer vista grossa. ninguém me perguntou, então sim. também não vou levantar a bola. Poxa, mas E uma coisa que você trouxe... vai muito além disso, né? E uma coisa que você trouxe nisso que eu fiquei pensando também é que algo dá pra mudar em todas as etapas, né? Todas as produção de uma peça publicitária, você tem que ficar fazendo esse trabalho. Porque você falou, vem da plataforma que impede e vem também da marca que tem que ter um bom senso, vem do publicitário que também tem que ter essa ética. Então, é algo que é muito frágil de acabar rompendo. Sempre se vendeu, né? E é verdade que é muito mais fácil fazer uma publicidade digital do que não digital. É muito mais rápido, assim, alguns minutos ali, algumas horas, você tem uma campanha online rodando. Antigamente, você precisaria dias antes preparar o material, mandar uma cópia física até algum lugar, tudo mais. Então, isso demorava um tempo muito maior. Daí a pensar que é muito simples, é uma visão muito simplista, assim, né? Tipo, não é tão simples assim, porque tem vários impactos. Então, você também não pode simplesmente falar assim, só porque eu faço muito rápido, não quer dizer que eu não tenho que ter diversos controles para garantir. E ir sofisticando isso, óbvio. Você não vai começar do dia para a noite uma marca que nunca se preocupou com alguma política dessa. Então amanhã de manhã eu vou estar 100% preparado para isso. Não. Mas ir criando esses filtros, ir criando esses controles, entendendo o que você fez no passado, que possivelmente você expôs a mensagem num ambiente errado ou para um público errado, e retirando isso e criando essas normas, essa política interna para evoluir nesse sentido. Isso é possível. A questão é que dá trabalho e não é tão simples que nem você pensava antes. Mas é só fazer um anúncio ali rapidinho, 10 minutos e está no ar. Não é só isso. O digital também tem uma complexidade e não pode ser tratado como uma coisa automática que você aperta um botão e está pronta. Né? Até porque o digital é muito novo ainda, né? Então a gente está descobrindo quais são os problemas enquanto eles acontecem. João, não sei se você quer complementar também alguma coisa dessa fala. Eu acho que só uma observação que eu acho que é importante da gente ter em mente, né, sobre essa questão desse impacto, né, que as crianças têm no ambiente digital da publicidade, né, que eu acho que de fato, o fato das próprias plataformas, né, muitas vezes vedarem ali que você segmente esses anúncios para criança, acaba sendo super importante, né, para proteger elas desse tipo de comunicação, mas ao mesmo tempo, né, o que eu acho que complexifica um pouco a questão é que, como você disse, né, Márcio, hoje roda no ambiente digital uma série de conteúdos que muitas vezes não são nem declarados, né, como anúncios, e que são publicidade, né, e que muitas vezes, inclusive, tem esse caráter de buscar falar com a criança, né. E aí, por mais que às vezes a plataforma, né, em tese, fale, não, então você não pode, enquanto uma marca, uma agência, né, segmentar essa publicidade para criança, muitas vezes o próprio funcionamento delas, né, então que funciona ali à base dos seus interesses, né, para direcionar depois outros conteúdos semelhantes, acaba fazendo com que esses anúncios, não, enfim, anúncios que muitas vezes nem são declarados como tais, mas que na verdade são também publicidade, cheguem às crianças do mesmo jeito, né? Então, eu acho que... Eu tô só pontuando isso só porque eu acho que é importante, assim, né? A gente ter claro que essa questão das plataformas, né? Vedarem essa segmentação por parte do mercado também não significa que esse modelo de negócios dela não siga contribuindo, né? Para essa incidência de publicidade junto às crianças, né? Então, acho que é só isso. Não, mas pensa que interessante, ó. Uma das táticas mais conhecidas, assim, né, de performance no digital as pessoas que acessaram meu site, eu vou reimpactar elas em publicidade. É uma forma assim, se a pessoa entrou no site X, ela tem interesse nessa marca, eu vou impactar para tentar gerar uma venda. Se seu site é direcionado para criança e você usa essa estratégia, você está fazendo uma estratégia para atingir criança. Sim. Exato. Né? Então, isso não poderia ser feito dessa forma, ou não deveria ser. Então, ou seja, é possível uma tática que funciona, mas as marcas pensar assim, eu não vou fazer uso disso, porque se meu site aqui está direcionado para esse público, agora eu também posso fazer isso negativando, ou seja, quem acessou meu site, eu não quero que veja a publicidade, né? Eu não quero ver uma publicidade, ou seja, eu não quero impactar a criança, né? É totalmente viável, mas é uma política que as empresas deveriam estar discutindo, né? Ou seja, com certeza.
inclusive como bandeira, eu não faço, eu faço essas normas para melhorar o alcance, né? Porque é isso, eu posso indiretamente estar usando o celular do meu pai, ou estar usando um celular que está logado como meu pai ou como minha mãe, e aí ali no fim do dia está sendo exposta a uma publicidade. E muitas vezes os pais também não param para pensar. Então, por isso que eu acho que é uma discussão muito mais ampla, né? A sociedade tem que se engajar nisso e falar, bom, mas o que a gente quer, o que a gente não quer e quais são os controles que a gente vai criar, quais são os processos que a gente vai educar a sociedade, né? Acho que as escolas têm um papel fundamental nessa história, né? Ou seja, é muito mais fácil a escola se preparar para orientar bem as crianças, até entender que existe publicidade, qual que é o intuito disso por trás e como orientar as crianças, mesmo que ela continua não podendo ser exposta a isso. Né? Talvez as escolas até tenham um papel mais efetivo, talvez, que os adultos, porque os adultos talvez se comportem como crianças frente ao digital hoje. Né? Você vê assim, sei lá, minha avó, às vezes eu vejo ela tá lá rolando infinitamente o feed, né? Ela vê o TikTok, então ela é exposta de um jeito tão atraente, né? A propaganda, enfim, que como é que você fala para um adulto que também não tem noção, né, de toda essa amplitude para ele educar uma criança? A gente volta, né, a falar da educação digital, que é muito novo de novo. Então, assim, é o que você falou, a criança sabe que a camiseta não amassa. Na verdade, ela amassa. Os adultos têm que passar pelo mesmo processo de educação. E é muito mais difícil educar uma pessoa já crescida com seus valores, com as suas vivências, do que uma criança. Acho que é um ponto de reflexão. Com certeza. E eu acho que isso que o Márcio traz, né, também é muito importante, assim, que essa educação digital, né, e, enfim, para o consumo. E essa gramática, né, como um todo, assim, do direito das crianças, porque eu acho que quando a gente suscita esses temas, né, a gente pensa muito, então vamos educar mães, vamos educar pais, vamos educar as famílias, mas precisa passar também por uma educação dos próprios profissionais, né, que estão atuando nesse mercado, para que justamente esses direitos, né, enfim, essas questões sejam incorporados, né, como o Márcio disse, em todos os processos, né, desde o início, desde que você vai conceber uma campanha, conceber uma peça, isso já esteja ali na raiz, né, das preocupações e que seja um pressuposto, né, daquilo que você vai colocar no mercado. Eu tenho certeza, conversando com grandes anunciantes e amigos do mercado, que nenhum deles, se questionado, gostaria de fazer. De primeiro, ir contra a lei. Segundo, eu falo, se você questionar qualquer marqueteiro, fala, pô, mas você gostaria que essa mensagem chegasse a uma criança? O cara fala, não, nunca parei para pensar, porque a conscientização não é tão forte. Então, acho que esse lado tem que ser muito explorado. Acho que tem alguns institutos aí bacana, justamente tentando divulgar a importância disso, né? Publicidade tem idade? Você está ouvindo o programa especial com a participação de João Francisco Aguiar de Coelho, advogado do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, e o Márcio Quartilho, diretor na NP Digital. O Instituto Alana é uma organização sem fins lucrativos que, segundo a descrição do próprio Instituto, busca garantir condições para a vivência plena da infância. E seu programa Criança e Consumo é uma iniciativa para combater a exploração comercial online e offline das crianças. A ANP é uma agência de marketing digital que atua em vários países, inclusive no Brasil, e que já recebeu vários prêmios na área. Ela atende a uma carteira diversa de clientes, entre eles clientes que querem divulgar produtos infantis. Falando agora da regulamentação, voltando para essa questão, eu queria entender melhor você, João, explicar um pouco mais sobre a sua visão na regulamentação, né? Como, pensando agora em alimentos especificamente, mercado infantil, o que rola? Então, Luiz, como eu tinha dito, né, essa área dos alimentos é muito sensível por conta dos impactos, né, na saúde que esses produtos podem ter nas crianças. Na reportagem, eu acho que isso é bem explorado e justamente por esses impactos na saúde se somarem à abusividade que vem do fato de você estar direcionando uma comunicação para uma pessoa que não vai ter o senso crítico para entender, é que existe aí uma preocupação ainda maior, né, de todo o sistema aí de proteção da criança para esse tipo de publicidade. Então, por exemplo, nas próprias cortes, né, de justiça, no Superior Tribunal de Justiça, a gente tem precedentes muito específicos, né, até de uma maneira mais contundente do que com relação a outros produtos,
determinando a proibição desse tipo de publicidade de alimentos quando ela é direcionada para crianças, né? Então, justamente o argumento que é mobilizado é esse, assim, é que isso pode, inclusive, gerar impactos na saúde dessas pessoas e que, portanto, dentro dessa ótica de proteção integral, isso precisa ser regulado de uma maneira ainda mais efetiva. Uma coisa que eu achei que é muito interessante, né, que apareceu na reportagem, é essa questão dos pais, né, enquanto, enfim, as pessoas que são responsáveis por orientar a dieta dos filhos. Eu acho que é muito importante só pontuar um pouco essa questão, porque esse é um argumento que muitas vezes é mobilizado por defensores, né, da publicidade infantil, para falar, não, mas a gente pode fazer publicidade infantil, porque no final das contas, quem vai ter o poder de decidir sobre a dieta é o pai, é a mãe, então é eles que têm, cabe a eles, né, vetar o consumo de determinado produto. Mas eu acho que a ideia de você proibir a publicidade infantil, sobretudo de alimentos, é justamente você resguardar esse poder e essa autoridade dos pais sobre a dieta dos filhos. Porque a partir do momento em que você tem ali uma peça publicitária se comunicando diretamente com a criança, você está estabelecendo um diálogo entre a agência, entre a publicidade e aquela pessoa que vai, então, depois, né, amolar o pai, a mãe, para comprar um determinado produto. Então, só pontuando isso, porque é algo que a gente ouve muito, assim, não, mas essa postura de você proibir a publicidade é paternalista, você está querendo que o Estado desempenhe o papel de pai, de mãe. Não, é justamente o contrário, justamente você impedir esses interesses, né, de empresas entrem ali no meio, né, dessa relação que, enfim, está primariamente sendo regulada pela própria família. Mas se você tiver também algum complemento sobre essa questão, pensando em alimentos... Eu acho que um dos principais anunciantes, né, das principais indústrias hoje que faz publicidade são as indústrias de bens de consumo, né? É o melhor produto do mundo, né? Você vende com frequência, num valor baixo, ou seja, você vai consumir muito e muitas vezes, e eles sim precisam ter estratégias agressivas de estar na cabeça do consumidor para gerar venda, né? Então, essas marcas são os principais anunciantes, ou seja, quando você vai a um supermercado, você vai pegar a marca que você lembrar, a que você foi impactado mais vezes entre um período e outro. Em alguns casos, você vai consumir a marca... não, eu prefiro a marca X. Mas a maioria das vezes, você vai acabar pegando a marca que você lembra. Vou comprar um creme de leite X. Qual vai ser a marca? E qual que você vai lembrar é a que você vai pegar. Então, é muito importante para uma indústria desse tamanho ter um controle muito bom sobre o que eu estou fazendo, para quem eu estou anunciando, o que eu estou influenciando, e aí também ir além da publicidade, né? Meu produto deveria ter esses componentes, ou eu deveria estar melhorando. Óbvio, é uma mudança gradativa de comportamento aí, de consumo, né? Não sou especialista no tema de alimentação, mas eu imagino que é uma discussão super válida, né? Assim, porque se não é bom para criança, também não é bom para nenhuma idade. Então... Tem uma pesquisa recente, assim, que foi publicada até na revista FAPESP, acho que uns 2 meses atrás, que levantou que no Brasil tem cerca de 57 mil mortes por ano relacionadas ao consumo de ultraprocessados, né? Então, só para a gente ter também uma dimensão, assim, do problema de saúde pública que isso e da necessidade, né, de você, então, ter essas balizas. Inclusive, essa limitação da publicidade de alimentos para crianças, só uma observação rápida, é uma recomendação da própria OMS. Então, assim, já fica claro o quanto é uma questão que extrapola, assim, simplesmente... enfim, o âmbito das comunicações e até da puericultura e vai para uma questão de saúde pública mesmo. Você acompanhou a segunda parte desse especial sobre publicidade de produtos infantis. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossos convidados vão discutir a publicidade de brinquedos e o universo digital. Com isso, a gente chegou ao final do programa, oficialmente. Hoje contamos com a participação de João Francisco Aguiar, advogado do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, e também do Márcio Quartilho, diretor da agência NP Digital. O programa de hoje teve coordenação de Luane Caires e produção de Henrique Araújo. O roteiro foi feito por Luane Caires, Júlia Mantuani e Vitor Cavallari. As reportagens foram feitas por Luísa Thier e Patrick Fuentes. E a edição é da Natane Cavalcante e do Henrique Araújo. A apresentação por Júlia Mantuani e Luísa Thier. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado pela audiência. Bom dia. Você ouviu o programa Universidade 93,7, especial Publicidade Tem Idade? Com a participação de João Francisco Aguiar e Márcio Quartilho.
moeba, a geleinha de brincar. A moeba. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.